você falasse a respeito da tua decisão de fazer tantas modificações, praticamente meio time, né, de início de partida, e também a escolha de colocar já o Souza de início, o Cléo Silva também de início. O que é que você pensou para início de partida com essa escalação e essas mudanças? Boa noite. Fisicamente, alguns jogadores não se recuperaram a tempo. A gente conversou com o departamento de fisiologia e com o departamento de preparação física. Eram jogadores que vinham com uma minutagem muito alta, corriam risco de lesão e até em queda de rendimento, né? A gente percebeu até durante o jogo o próprio Marco Antônio caindo um pouquinho pela questão física. Não são só a sequência, né, de poucos dias de recuperação, mas sim o número de jogos alto de alguns atletas, e a gente teve que tomar essa decisão pensando no melhor rendimento da equipe. Em relação ao Cléo e ao Souza, uma necessidade latente, né, da nossa equipe, né? Nós perdemos o Lohan por lesão, nós estamos aí com o Marcos Júnior, com o Marco Antônio e com o Lessa como opções, além do Samuel, que é da base, mas jogador que ainda não jogou, e o Souza é um jogador que vinha jogando, um jogador que tem uma característica de um confronto defensivo 1 contra 1 que a nossa equipe não tinha. É um jogador que dá uma sustentação muito boa, que tem uma perna esquerda com uma qualidade muito boa e rendeu aquilo que a gente esperava e até mais, né, aguentando o jogo todo. O Cléo é um jogador que a gente tem essa velocidade, essa saída com a experiência dele, um jogador que vai render muito mais ainda, fez uma boa estreia, mas é um atleta que a gente vem acompanhando há algum tempo e sabe o que pode esperar deles. Então são situações que a gente vai incorporando no nosso elenco, não preservamos ninguém, simplesmente não tinha condições mesmo de jogar mais do que 30, 35 minutos, assim como foi o Patrick, e a gente vem analisando essas situações para que a gente possa não só olhar dentro do nosso grupo, mas também olhar o mercado para que a gente tenha cada vez mais opções, principalmente do meio para frente. Professor, boa noite. Antes de falar um pouco mais à frente de Copa do Nordeste, queria saber se para você o resultado foi justo, pelo que as duas equipes se apresentaram hoje nesse clássico, e tem mais 2 jogos pela frente da mesma competição, Nordestão, no qual sempre tem um grupo que pontua mais, outro que pontua menos, no caso o grupo do Náutico é o de menor pontuação nessa primeira fase. O quão importante esses 2 jogos para vocês, contra o CRB e contra o América, em termos de resultados positivos? Porque até em números de vitórias, o Náutico tem poucas na tabela. Nós vamos buscar a classificação, estamos vivos na competição, sempre falei que nós não priorizaríamos nenhuma competição e buscaríamos alcançar o objetivo primeiro em todas, né? E o caso da Copa do Nordeste, a gente se classificar, temos a possibilidade até de nos classificar numa colocação mais favorável e vamos brigar por isso. Temos um jogo em casa, diante da nossa torcida, que eu tenho certeza que vai nos apoiar, e a gente vai lutar para essa classificação e depois a gente pensar no que a gente vai fazer na final, né, na grande final que a gente se encontra. E em relação ao resultado, eu vejo que pelo volume que a gente criou, a gente poderia ter saído com os 3 pontos daqui. Cometemos alguns erros que foram capitais, né, para o empate, né? Tivemos uma participação ofensiva, no meu ver, um pouco melhor hoje, mas ainda temos margem para melhorar. Eu acho que a gente cria muitas situações de sair da zona de pressão, de sair construindo lá de trás, mas precisamos ter uma eficiência maior no último terço. Perdemos gols, perdemos oportunidades, tomamos algumas decisões novamente que poderiam ter sido decisões melhores, mas também valorizamos o esforço dos atletas e principalmente essa entrega, né? Eu acho que esse perfil de intensidade, de buscar o gol, de subir a marcação, que é o que a gente sempre vem pedindo para eles, né? De sair de trás, de pressionar já no primeiro terço do campo, no campo defensivo do adversário, e foi por esse motivo que nós fizemos o primeiro gol, né, de subir a marcação. E quando você vai incorporando jogadores com essa característica de subir mais a pressão, as coisas vão se encaixando. Então eu vejo que a gente está no caminho certo e olhando atentamente também ao mercado para poder se reforçar em algumas posições que a gente ainda necessita. Eu sempre falo isso, que quando você ganha não está tudo certo, quando você perde ou empata não está tudo errado, e a gente tem que manter o nosso foco, sabendo que é uma coisa latente, em algumas posições, alguns setores do campo a gente reforçar um pouco mais. E é isso que a gente vai procurar fazer, sem deixar de valorizar os atletas que estão aqui. Então a gente fica feliz aí pela estreia, né, desses atletas que trabalharam 2 dias, que tiveram essa personalidade de se colocar à disposição, e o grupo responder muito melhor do que foi o último jogo. O último jogo realmente a gente ficou devendo, a gente ficou satisfeito com a classificação, mas insatisfeito com o desempenho, e isso foi uma coisa que a gente já conversou no vestiário, e manter essa identidade eu acho que vai ser fundamental.
Alan, como você tem lidado com as críticas de parte da torcida com relação ao seu trabalho, mas principalmente ao desempenho da equipe nesses últimos jogos, especialmente? Primeiro, eu não tenho rede social para acompanhar, né? Acompanho muito pouco TV, mas eu respeito, eu vejo também o outro lado, né, do copo, o elogio, a questão da gente estar numa final, a gente ter perdido aí, se não me engano, 4 partidas em 16, 17. A gente sabe que tem situações para melhorar, mas eu vejo dessa maneira, né? Um clube grande como o Náutico, uma torcida apaixonada, ela sempre quer o melhor, né? A crítica ela vem para mim, vem para o treinador do esporte, vem para todo mundo. Quando o resultado não acontece, principalmente o desempenho não é o que o torcedor espera e muito menos a gente. Mas eu vejo que a gente está numa evolução, a gente vem colocando situações, procurando ter alternâncias na nossa maneira de jogar para solucionar principalmente o problema ofensivo. E é isso que a gente vem fazendo. Respeitar a opinião de vocês, da torcida, de todo mundo. Olhar pelo outro lado também, que o que vem sendo feito aqui no Náutico tem que se valorizar, porque não é fácil, né? Você disputar uma final, tá brigando por uma classificação na Copa do Nordeste, já está com uma vaga na Copa do Brasil para o ano que vem, uma remontagem total de elenco. Então a gente sabe que em alguns jogos realmente a gente ficou devendo em alguns aspectos, mas em outros a gente mostrou que tem potencial para alcançar todos os objetivos. Alan, os outros 2 reforços, você já recebeu, já fizeram exames, já estão treinando com você já projeta eles para estrearem já no fim de semana, se tiverem regularizados? Não, o Thiago e o Gustavo, perdão. O Thiago e o Gustavo são situações diferentes, são atletas que não estavam, né, com ritmo de jogo, não estavam desempenhando, vai um pouquinho mais de tempo, mas eu acredito que em breve, em algumas semanas, já vai estar à disposição para a gente colocar, inserir eles no processo, principalmente da Copa do Nordeste, né, que eles não têm condições de disputar o estadual.